Bom dia! Agora vamos, hein? Glória a Deus por mais uma manhã. Manhã de quarta-feira, nós estamos aqui com mais um devocional, o nosso tema da nossa série de todo o coração. Essa série que o Senhor tem nos realinhado, né? Realinhado o nosso coração com Ele, a intenção do nosso coração. Nós estamos trabalhando, né, durante toda essa semana com o livro do pastor Luciano Subirá, De Todo o Coração. Nós estamos falando, né, um pouco daquilo que esse livro nos ensina, né? E o Senhor tem, de alguma forma, né, trabalhado isso nos nossos corações. Hoje o tema é plenitude espiritual além da religiosidade. Plenitude espiritual que vai além da religiosidade. E o texto que eu quero ler com vocês está em Colossenses, capítulo de número 2, o verso de número 6, que diz assim: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Amém? Paulo aqui ele está escrevendo à igreja de Colosso, né, combatendo a religiosidade. Aquela religiosidade aparente, aquilo que parece ser, mas definitivamente não é aquilo que parece ser. Marcado por regras humanas, misticismo e aparência de santidade, mas sem uma real transformação. Pessoas que acreditam que para alcançar a Deus ela precisa fazer um ritual, que ela precisa cumprir um grupo de regras e que automaticamente ela está acessando, né, o divino. E não é dessa forma. A verdadeira vida cristã, ela não é construída em práticas externas, em rituais, em regras que nós cumprimos e automaticamente Deus vai agir. Mas tudo isso acontece quando nós temos plena conexão com Cristo. Plena conexão com Cristo, onde habita essa plenitude. Hoje nós queremos, né, compreender como nós podemos alcançar essa plenitude espiritual. A plenitude onde o nosso relacionamento com Deus, ele tem raízes profundas. Não é simplesmente atitudes externas que não traz transformação interna. Mas nós precisamos compreender que o que nos transforma é o nosso relacionamento pleno com a pessoa de Jesus Cristo. Religiosidade busca uma aprovação externa das outras pessoas. A religiosidade busca, ser bem aceito pelas outras pessoas. A religiosidade ter comportamentos, não porque fomos mudados do lado de dentro, mas nos faz ter comportamentos para nos sentir parte de um certo grupo, nos faz ter certo tipo de comportamento para que, de alguma forma, o meu comportamento impressione a Deus, impressione as pessoas, mas que, de fato, internamente eu não fui transformado. E eu preciso buscar isso, essa transformação interna que, como consequência, gera hábitos externos. Nós precisamos ser transformados, queridos, de dentro para fora. Tem muitas pessoas que elas copiam comportamentos. E isso é religiosidade. O pessoal está chegando aí. Bom dia a cada um que está chegando. Glória a Deus pela vida de vocês. Paula, Karina, Gilberto está por aí. Bom dia a cada um de vocês que está chegando. Se vocês puderem, clica nesse aviãozinho aí. Vamos incomodar esse povo. Vamos lá, clica aí. E você vai estar compartilhando essa live com mais pessoas. O tema de hoje é plenitude espiritual, que vai além da religiosidade. Nós devemos almejar essa plenitude espiritual, queridos. Essa plenitude espiritual. 3 pontos para nós fixarmos aqui, né?
na parte teológica desse texto. O primeiro ponto é: a verdadeira fé está enraizada em Cristo. O verso 6 e o verso 7 que nós lemos, de Colossenses, está dizendo andar nele, estarmos enraizados nele. O que isso significa, queridos? Que raiz é algo que ninguém vê, mas é algo que te sustenta. A raiz da árvore, ela é invisível, ela está dentro da terra, mas é o que faz a árvore permanecer intacta. As folhas podem ser bonitas, as flores dessa árvore podem ser lindas, os frutos que ela carrega podem ser extraordinário, mas isso só é possível devido à boa raiz que aquela árvore tem. Tem pessoas que querem, de alguma forma, apresentar uma boa folhagem, umas boas flores, que isso é o quê? É os comportamentos, são algo externo. Isso é o que todo mundo está vendo. Mas o que importa, realmente, é se a raiz está bem tratada. E é isso que o texto está dizendo, vocês precisam estar enraizados. Não são nas regras desse mundo. Não é num grupo de comportamentos, não são em rituais que nós estamos enraizados, mas enraizados em Cristo. Isso implica num relacionamento, queridos, relacionamento diário com Ele. Um relacionamento diário. Não apenas uma adesão a rituais. Posso dizer uma coisa aqui que vai te alertar? Tem pessoas que oram para não ter peso na consciência. Oram para dizer assim, nossa, hoje eu não orei. Oram porque assim, eu tenho que orar todo dia. Essa semana eu falei que eu vou orar todo dia. Mas não pelo simples fato de ter um relacionamento com Jesus, mas sim para que a consciência dela não culpe de que ela é um cristão e não está orando. Não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso. A oração tem que ser para nós um momento que eu estou falando, eu tenho um relacionamento com Deus. Quem é casado não conversa com o cônjuge porque tem que conversar, marido tem que conversar. Não, só conversam porque tem relacionamento. O relacionamento leva a conversar. O relacionamento leva a amar e fazer coisas para impressionar o outro. Não pelos fatos assim, eu preciso fazer isso só porque eu disse que iria fazer. Não. Andar nele, estar enraizado, estar ligado nele, indica o que? Profundidade, intimidade. Não simplesmente por aparência. Outras coisas que eu posso dizer para você que pode estar denunciando que você está vivendo uma religiosidade. Você não tem momento com o Senhor a sós na sua casa, mas você ama demonstrar que ama Deus para as outras pessoas. Você ora quando está no meio das pessoas, no meio da multidão, mas não ora quando está no secreto, não ora quando está sozinho, não ora no seu quarto. Você ama dizer que entregou a sua vida para Cristo, mas não vive isso na prática. Você faz postagens dizendo que ama Deus, coloca louvores na sua postagem. Queridos, isso é um forte indício de religiosidade. Sabe, existem aquelas pessoas que a palavra vai dizer que no último dia eles dirão ao Senhor, Pai, em teu nome, nós expulsamos demônio, em seu nome nós libertamos o cativo, nós pregamos, nós curamos. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. São essas pessoas, queridos. São essas pessoas que estão, ativas nos seus ministérios, estão trabalhando, mas não têm uma transformação plena. Elas são cópias, ela copia, o hábito das outras pessoas, o comportamento das outras pessoas, mas por dentro elas estão secas. Segundo ponto, cuidado com a fé baseada em tradições humanas. É isso que Paulo estava alertando aquelas pessoas. De estar mais enraizado nas tradições, nos costumes, nos rituais. Cristão, muitas vezes eles fazem rituais sim, viu? Muitas vezes eles pensam assim, vamos orar aqui que Deus vai responder, vamos fazer aqui como que diz? Vamos fazer durante toda essa semana aqui um propósito que Deus vai nos responder. Ele disse, se isso não for movido pelo Espírito Santo, se isso simplesmente for com um pensamento de que só pelo fato de você fazer algo externo, você vai atrair a atenção do Senhor, você está muito enganado. O Senhor, Ele conhece o nosso coração.
E acima de tudo, ele conhece a intenção do seu coração. A intenção. O Senhor sabe quando você está buscando Ele só porque você está esperando algo em troca. O Senhor sabe que você está orando ali, mas no seu pensamento, essa oração, de alguma forma, você está tentando convencer Deus de algo a respeito daquilo que você quer, daquilo que você deseja. O Senhor conhece a intenção do nosso coração e Ele sonda a intenção do nosso coração a todo momento. Eu não posso me esquecer, lendo um texto assim, de Ananias e Safira, que a palavra vai dizer que a igreja primitiva, eles vendiam tudo que tinham e eles colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem com o povo conforme a sua necessidade. Esse era o costume da igreja primitiva. Jesus, em João 14, ele vai dizer que estava indo preparar morada e o povo ali estava naquela expectativa de que a qualquer momento o Senhor aparecia no meio das nuvens, iria buscar eles para morar nas moradas eternas. E eles começavam a vender tudo que tinha, eles vendiam suas propriedades, vendiam terreno, e foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles, movidos por aquilo que o povo estava fazendo, mas não tendo uma transformação genuína, uma transformação interna, eles se arriscaram e se aventuraram a fazer a mesma coisa que o povo estava fazendo. Eles foram lá, venderam o terreno que tinha, por um determinado valor, disse aos apóstolos que foi vendido por outro valor, eles venderam por valor X, e disseram para os apóstolos que venderam pelo valor Y. E a diferença, né, eles falaram que venderam por um valor bem menor. E a diferença eles guardaram para eles. E eles foram com a outra parte e levaram aos pés dos apóstolos. Aos olhos dos outros, as pessoas poderiam dizer assim, olha, Ananias e Safira, que exemplo. Venderam o terreno, olha, estão lá indo levar o dinheiro para os apóstolos. Olha, glória a Deus por essa atitude. Parece, né? Aos nossos olhos parece ser uma atitude extraordinária. Mas quando eles chegaram diante dos apóstolos, os apóstolos perguntaram para eles, vocês acreditam mesmo que vocês poderiam mentir ao Espírito Santo? Ah, Jesus. Por que mentistes a respeito do valor do terreno que venderam? E o apóstolo faz essa pergunta, o terreno não era de vocês? E mesmo depois de vendido, o dinheiro que vocês receberam também não era de vocês? Os apóstolos, em outras palavras, estavam dizendo assim, ó, ninguém te obrigou a vender. E mesmo depois de vendido, ninguém está te obrigando a você entregar o dinheiro. Mas por que vocês insistem em querer mentir para o Espírito Santo? E naquele mesmo momento, Ananias caiu morto. Logo após chegou a sua esposa e também caiu morta. E um grande temor pairava sobre aquele povo. Eles muitas vezes querendo demonstrar algo para impressionar pessoas, ou talvez muitas vezes para enganar a nós mesmos e pensarmos que estamos enganando a Deus. Enquanto o nosso relacionamento com Ele não for um relacionamento pleno, simplesmente pelo único interesse de ter Ele mais próximo, de ser mais íntimo dEle, de não simplesmente só querer barganhar através de palavras bonitas, através de atitudes bonitas, através de uma agenda lotada de um ativismo religioso que muitas vezes nós temos. Existem pessoas que estão a semana toda dentro da igreja. Primeiramente, glória a Deus por isso, mas o fato de estar lá dentro não é porque ela tem a sua vida toda totalmente entregue nos pés do Senhor, mas de alguma forma quer aparentar. Existem pessoas que estão com essa intenção dentro das igrejas. Existem aqueles que buscam ao Senhor e estão ali constantemente porque o amor que ela tem pelo Senhor, a devoção, a transformação que ela teve pelo lado de dentro, o faz ter fome, sede dessa presença. Mas existem outras pessoas que de alguma forma querem aparentar isso, e por querer aparentar faz o que os que foram transformados faz. Se vestem como os transformados se vestem, falam como os transformados falam, têm o comportamento e os hábitos que os transformados têm, mas não foi transformado. Ele é simplesmente um espelho que reflete a atitude e o comportamento das outras pessoas. Nós precisamos, querido, compreender essa palavra e sermos, transparentes diante do Senhor, aquele que nos conhece por completo. Diante dele não existe máscaras. Isso é uma realidade. Diante das pessoas, queridos, nós podemos estar passando por milhões de problemas, por muitos problemas.
Mas nós colocamos uma máscara de tá tudo bem e saímos para a rua e nós vivemos assim. E as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, como fulano tá feliz, como fulano tá alegre. Ah, nossa, como eu queria ter a vida igual dele. Mas diante do Senhor, o Senhor conhece nós, cada um de nós por completo. Diante dele não tem máscaras. Diante dele não existe, sabe, uma mandinga gospel que você faz para atrair a presença dele. Não. A palavra do Senhor vai dizer que ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração quebrantado. E nós precisamos, sabe, ser verdadeiros diante da presença do Senhor. Diante da presença do Senhor. Nós podemos fazer petições nas nossas orações? Sim. O próprio Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Livra-nos do mal, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus, na oração modelo, ele nos ensina, sim, a pedir ao Senhor. Mas a nossa oração não tem que ser simplesmente voltada aos pedidos. Muitas vezes o nosso engrandecimento, o momento que nós estamos orando, engrandecendo ao Senhor, sabe, é muitas vezes preparando o momento no qual nós vamos fazer um pedido. E o Senhor conhece, ele está me bajulando. Né? O pai não conhece o filho que está bajulando só porque ele quer uma coisa? Não é assim? Quando o filho começa, papaizinho, papai querido, o pai já sabe, está querendo alguma coisa. Mas isso não é um relacionamento que Deus espera de nós. Esse não é um relacionamento que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor, ele quer ter um relacionamento profundo. Nós precisamos ter esse relacionamento profundo. E é isso que o livro do pastor Luciano Subirá nos ensina também, né? Quando fala da plenitude do amor ao Senhor, né? O pastor, ele ensina que a religiosidade cria falsos confortos espirituais. Falsos confortos espirituais. Sabe quando você faz simplesmente para tirar um peso da consciência, um peso dos seus ombros, você faz algo da parte de caridade simplesmente para que isso te traga um alívio. Não, eu estou fazendo bem. Não, eu estou orando. Não, mas eu estou jejuando. Mas não é simplesmente pelo fato de jejuar em si, de orar em si, de ler a palavra em si, mas sim ansiar por ter mais a proximidade desse Deus. Quantos estão compreendendo isso que eu estou dizendo, queridos? Quantos estão compreendendo essa verdade hoje que o Espírito Santo está nos levando? A ter um relacionamento pleno, genuíno, transparente. Um relacionamento de amor, só pelo fato de estar próximo dele. Existem pessoas que estão mais conectadas com as bênçãos do que o Senhor das bênçãos. Querem mais os resultados do que o próprio Deus. Querem as coisas do reino, mas evitam o rei. Nós precisamos buscar ao rei. Nós precisamos buscar ao Senhor desse reino. Essas falsas práticas religiosas que muitas vezes nós temos, hábitos religiosos, de alguma forma, para encantar a Deus, isso traz para nós um conforto espiritual, mas não gera frutos reais de transformação. Como pode uma pessoa que só vive na igreja tratar mal as pessoas, tratar mal o cônjuge, os filhos, ser uma pessoa carrancuda? É uma pessoa religiosa. Não houve transformação. Como pode uma pessoa que conhece a palavra, mas explode facilmente? É uma pessoa de difícil lida. É uma pessoa que não para emprego nenhum, as pessoas não gostam de estar próxima dele. Não gera frutos de transformação. Eu costumo dizer que se o fato de você estar dentro de uma garagem não faz de você um carro. O fato de você sentar dentro de uma garagem não vai fazer que você se transforme em um carro. Da mesma forma que se você estiver dentro de uma igreja, isso não é garantia que você será transformado em um verdadeiro cristão. Porque a igreja é um lugar de treinamento, é um lugar de capacitação, é um lugar de ensinamento, é um lugar onde nós conhecemos mais ao Senhor, mas é no secreto que nós aprofundamos as nossas raízes nele.
É no secreto, é quando ninguém está vendo, é quando eu estou com o coração aberto diante do Senhor, é quando eu estou sem máscaras diante da presença dele, é quando eu me abro por completo e eu dou autorização ao Senhor para que ele entre na minha vida e mude todas as coisas de lugar. Sabe, é como aquele jovem rico que chega diante de Jesus e fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz: olha, cumpra os mandamentos. Seja uma pessoa fiel aos mandamentos. E ele fala: mas isso eu faço desde a minha infância. Aí Jesus vai mais profundo. Aí Jesus vai verdadeiramente no coração daquele jovem. E conhecendo o coração daquele jovem, ele sabia que existia naquele coração algo que estava acima de Deus no coração daquele jovem. Então Jesus, fazendo a leitura dele, fala para aquele jovem: então vai, vende tudo que você tem, entregue o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. E a palavra vai dizer que aquele jovem, por ter muitas posses, ser muito rico, ele se entristece e ele se afasta. O Senhor, naquele momento, fez uma leitura da religiosidade daquele menino, que por fora ele tinha comportamentos que cumpria com as leis, com os mandamentos. Mas agora Jesus ele está fazendo uma leitura do coração. E é isso que a lei e a graça têm como diferentes. Porque na lei bastava a prática para que se consumisse o pecado. Mas agora na graça não é somente a prática, mas sim, pelo simples fato de desejar no coração, você já consome o pecado. O próprio Jesus vai dizer: na lei você ouviu o quê? Que se você se deitar com outra mulher, você estará cometendo adultério. Mas na graça o Senhor vai dizer: mas agora eu vos digo que só pelo fato de você olhar para a mulher e desejá-la no seu coração, você já cometeu o adultério. O que o Senhor está querendo dizer com agora a nova aliança, com a graça sobre as nossas vidas? Antes o que valia era o comportamento externo. Mas o Senhor está dizendo agora que, além do comportamento externo, o que vale é aquilo que está no seu coração. Deus não está simplesmente se importando somente com as suas atitudes, mas sim se essa atitude foi consequência de um coração que foi transformado, de uma vida que foi transformada. As nossas atitudes não têm que ser para, de alguma forma, aparentar algo que ainda não somos, mas as nossas atitudes precisam ser consequência de algo que foi transformado dentro de cada um de nós. O pastor Luciano Subirá, ele compartilha no livro que por anos ele viveu cercado por atividades cristãs, mas sem experimentar a plenitude que só vem de uma comunhão verdadeira com Deus. Ele afirma também que o amor verdadeiro gera essa plenitude e que o cristão pleno não depende de rituais, mas do fluir do Espírito Santo. Né? Geralmente eu brinco assim, quando a gente vai orar na igreja, de dar as mãos, eu falo assim: vamos dar as mãos, fazer que nem os crentes faz? Porque tem muitas coisas que nós fazemos, queridos. Né? Não estou querendo dar esse exemplo de só o fato de dar as mãos. Mas tem muitas coisas que nós fazemos, até no momento de culto, até no momento que nós estamos no nosso íntimo com o Senhor, que é simplesmente um ritual humano, mas que não tem nada com algo bíblico ou algo que Deus exige ou espera de nós. É simplesmente coisas que muitas vezes nós fazemos por ritual, por tradição, mas que não significa que seja o fluir do Espírito. Nós precisamos estar mais sensíveis àquilo que o Espírito quer fazer no meio de nós do que aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes, pelo simples fato de nós seguirmos rituais, nós estamos fechando os nossos olhos, tapando os nossos ouvidos para aquilo que o Espírito quer fazer. Se existe algo que o Espírito é, queridos, desde a criação do mundo, é um Espírito criativo. É um Espírito que faz nova todas as coisas. É um Espírito que a cada dia se faz o novo. E nós nos prendemos, sabe? Talvez um dia, movido pelo Espírito, o Espírito te moveu a fazer algo, a falar algo, a se comportar de certa forma diante do Senhor no seu secreto. E a presença do Senhor encheu aquele lugar porque nós estávamos movidos pelo Espírito. E agora, no outro dia, nós vamos lá e tentamos fazer as mesmas coisas, falar as mesmas palavras, ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, mas não movido pelo Espírito. Aí nada acontece. E talvez isso se arrasta por anos. Nós estamos tendo os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, porque um dia o Espírito nos moveu a fazer, mas hoje nós tampamos os nossos ouvidos para seguir rituais antigos, coisas que aconteceram nas décadas passadas,
E é isso que o livro está nos ensinando, a estar mais sensível ao que o Espírito quer nos mover, que façamos, sabe? Para nós termos realmente comportamentos movidos por Ele, não por um ritual. Talvez no seu secreto, queridos, vai ter dia que você vai ser levado a se colocar de joelho, e você vai se ajoelhar. Mas tem dia que você vai orar de pé, tem dia que você vai orar deitado, tem dia que você vai orar prostrado. Mas não, tem pessoas que pensam, para Deus me ouvir tem que ser assim. Tem pessoas que às vezes, eu já fui questionado, pastor, por que tem vezes que nós lemos a Bíblia sentado? Isso é falta de reverência à palavra. Para ler a Bíblia tem que estar de pé. Eu falo, não, queridos, a maior reverência que você pode dar à palavra não é se você está lendo ela de pé ou sentado, é se você está cumprindo aquilo que está escrito. A maior reverência é se você está cumprindo o que está escrito, é se você está vivendo essa palavra, não é a forma que você está lendo ela. Na sua casa, quando você está ali, você não pega a Bíblia para ler e fica de pé no meio da sala. Nós sentamos, eu gosto de pegar um cafezinho, ler minha Bíblia. E é dessa forma. E tem pessoas que se apegam a esses ritos, achando que impressiona a Deus, queridos. Achando que impressiona a Deus com a roupa que veste, achando que impressiona a Deus com as palavras que fala, mas nada disso impressiona, o Senhor conhece o nosso coração. E um grande destaque que o pastor dá no livro é que a religiosidade tenta nos convencer de que Deus está satisfeito com as nossas frequências no culto, com a nossa frequência em oração, com o tanto de jejum que nós estamos fazendo. Você pode sim estar, sendo movido pelo Espírito Santo a fazer tudo isso, e glória a Deus, se é movido pelo Espírito Santo, vai e faça. Mas não pense que pelo simples fato de você estar fazendo, agora Deus é obrigado a te ouvir, Deus é obrigado a te corresponder. A plenitude não é resultado de um ativismo religioso, mas sim da presença dele sobre as nossas vidas. Então, para finalizar, que você possa guardar essas 3 coisas, então, que nós precisamos buscar a cada dia mais para ter uma plenitude espiritual. Primeira coisa, intimidade diária com Cristo. Queridos, busque ao Senhor para ter intimidade com Ele. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. João capítulo 15, verso 4. Segundo ponto, frutos visíveis no caráter e nas decisões. E o terceiro, liberdade interior do peso da aparência religiosa. Não queira, seja liberto dessa aparência religiosa. Seja aquilo no qual o nível de relacionamento que você está com Deus te oferece. Não tente aparentar além daquilo que você é. Seja uma pessoa realmente transparente. Tem pessoas que querem aparentar um conhecimento que não tem, uma intimidade que não tem, tenta demonstrar frutos que não é produzido por transformação interna. E o desafio para nós hoje é avalie o que em sua vida é religiosidade. Apenas aparência. E o que é realmente um relacionamento com Cristo. E a tarefa para nós hoje é, separe no mínimo aí uns 30 minutos para estar na presença dele. Separa isso no seu dia, seja no horário do almoço, seja quando você chegar do trabalho, para estar em silêncio com ele. Um momento somente com ele. Peça para o Espírito Santo. A palavra vai dizer que o Espírito é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Peça para o Espírito Santo te trazendo a memória e te revelando, assim como Cristo revelou para aquele jovem, o que existe em você que é simplesmente religiosidade e o que é realmente devoção, plenitude espiritual. Amém? E faça essa oração dizendo, Senhor, livra-me de uma fé superficial. Dá-me cada vez mais raízes profundas de relacionamento contigo. Uma vida cheia da tua plenitude. E que a minha comunhão contigo não dependa de rituais, não dependa de comportamentos humanos, mas de um amor verdadeiro, de um amor genuíno. Amém? Que nós possamos ser esses cristãos verdadeiros diante do Senhor. Essa é a mensagem de hoje, essa é a palavra de hoje sobre a sua vida. Que você possa buscar esse lugar de intimidade, que você possa buscar esse lugar de plenitude, que você possa buscar esse lugar de transformação interna, de raízes profundas, de raízes cada vez mais profundas em Cristo, na pessoa de Cristo. Eu quero orar pela sua vida. E antes de orar, tira o print aí, compartilha com as demais pessoas aí no seu stories. Vou dar 3 segundinhos para você, 1, 2, 3 e...
Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Não só muito obrigado, mas parabéns por você estar aqui, né? Buscando mais o Senhor, buscando estar mais próximo dele. Certamente, se você está aqui logo pelas 7 da manhã, é porque você quer realmente ter um relacionamento mais profundo, longe de toda religiosidade, não é verdade? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pela rica oportunidade de, mais uma vez, poder escrever mais uma página das nossas histórias na nossa vida. Te exaltamos, Senhor, pela tua majestade, pelo teu controle, pelo teu domínio sobre as nossas vidas. Nós queremos dizer, Pai, que nós somos teus servos, teus filhos, nós estamos debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção. Nessa manhã, Pai, nós oramos para que a cada dia mais o Senhor sonda os nossos corações e traga revelação a cada um de nós, tudo aquilo que nós precisamos mudar, primeiramente dentro de nós, mudar no nosso coração, na nossa mente, sermos transformados interiormente e que os nossos atos, que os nossos comportamentos sejam reflexo de tudo aquilo que o Senhor está fazendo dentro de cada um de nós. Senhor, nos livra da aparência religiosa, nos livra de fazer, de falar e de se comportar de forma para impressionar ou querer transparecer algo que realmente não somos. Nos livra, Senhor, dessa falsidade e que no nome de Jesus nós possamos ser plenos a cada dia mais, que o nosso relacionamento contigo não seja um relacionamento de interesse ou de barganha, mas que seja um relacionamento por amor, simplesmente por amar ao Senhor, de querer estar próximo ao Senhor, de querer ser transformado por Ti, que a nossa raiz possa estar firmada no Senhor e cada vez mais profunda em Ti. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, apresentando o nosso dia diante da Tua presença. Nós consagramos o nosso dia a Ti, nós consagramos essa quarta-feira ao Senhor. Te pedimos, Pai, esteja diante de nós em tudo aquilo que está para acontecer. Nós cremos que o Senhor não é pego de surpresa. Nós cremos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe de tudo aquilo que está para acontecer no nosso dia. Mas que no nome de Jesus, Pai, nós possamos estar sensíveis à Tua voz, ao Teu direcionamento, para que nós possamos estar debaixo da Tua vontade, para que nós possamos estar trilhando não os nossos caminhos, mas o Seu caminho. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente, às 7 horas da manhã, com mais um devocional. Deus abençoe sua quarta-feira. Tchau, tchau.